Cê é louco, Kuma sofreu mais que azeitona na boca de banguela. E olha que ele ainda tava só no começo da sua jornada. Então já mete o dedo no like, porque eu sei que você não meteu hoje ainda. Com Saturno já no meio da ilha, e o vice-almirante tendo que lembrar que nenhum marinheiro pode olhar para o Gorosei e manda dar um pé dali. Os soldados se afastam, mas a curiosidade e o medo toma conta de geral. E com o clima ficando cada vez mais pesado, o vice-almirante resolve ir até o meio da treta, enquanto os marinheiros ficam surpresos com o tamanho do poder emanado pelo Gorosei Saturno, que fica ali na dele, só observando a tentativa da Bonnie de afundar a espada no seu bucho. E ao ver aquilo ali, o vice-almirante já fica pistola com o ataque da mina, e manda todo mundo apontar suas armas pra cabeça dela, inclusive esse maluco aí. Então o Dr. Vegapunk pede pra Bonnie dar o fora dali, mas ela quer se vingar com todo custo. E o Gorosei Saturno já manda ela calar a boca, porque se ele quisesse, teria evitado aquele ataque. E já manda seu olhar penetrante, tirando ela de jogo. E o Sanji já tá como vendo isso? Ele tá full pistola, já parte pra cima do Gorosei Saturno, que ataca novamente deitando o Sanji. E nem o Frank acredita na costa que já estavam levando. E pra piorar, ele percebeu que o chifrudo ainda se regenera. Nisso, os vice-almirantes já partem pra cima do tio da maçã. Mas o Gorosei fala pra não terem pressa, mas que já não esperava que o Lerdo seria logo o Kizaru, que tava lá com aquela cara de ressaca depois de ter peitado o Luffy Gear 5. O Gorosei então desconfia e resolve dar cabo do Luffy desnutrido, de uma vez por todas. E lá de trás, Frank dá aquele delicado soco amigo, tirando o Luffy da mira do chifrudo ancião, que ainda ri, falando que seu capitão é tão pica que até o homem de maior autoridade que era a cabeça dele. O Saturno fala que não esperava por Luffy e Bonnie na batalha de Egghead, e que duvida que escapem daquela ilha cercada pela marinha. Olhando pro Dr. Vegapunk, o Gorosei ironicamente agradece pelos seus trabalhos, e manda o velho escolher quem ele deve eliminar primeiro. Já começa logo a dar uns amassos na mina na frente do Sanji, que tenta fazer alguma coisa, mas é contido pela energia do chifrudo, junto com o Frank e os demais. Então o velho Vegapunk fala que deve ser o poder de uma Akuma no Mi. A Bonnie então já possessa, escuta o chifrudo falar que seu pai nasceu escravo por pertencer ao clã Bocaneiro, e manda mirarem bem no meio da cabeça dela de novo. Então a mina lembra que seu pai falava que queria ser um herói para os mais fracos, assim como Nika era, e já lança a dancinha do Deus Sol. E voltando a 47 anos atrás, numa pequena igreja, nascia Bartolomeu Kuma, e logo em seguida o pai de Kuma pede para o doutor não falar sobre o sangue deles, e o velho fala que ele pode ficar tranquilo. E nisso 4 anos se passaram, e naquela mesma igreja os pais de Kuma chegam para bater um rango, mas o doutor vem disparado, mandando a família correr dali, porque os caras do governo já estão chegando, e de uma forma um tanto quanto delicada manda a família ir com ele. O pai de Kuma até tenta impedir, mas logo acabam todos algemados. Preso, o inocente Kuma ainda não sabia o que era aquilo, mas sua mãe estava sempre com ele, passando a sensação de conforto. Tá, e agora, meu parceiro, eu te pergunto uma coisa. Como essa coleira não saía da cabeça do pai do Kuma? Oda, gênio demais. E já no dia seguinte, sua mãe foi levada por um soldado, enquanto ela olhava para Kuma e mandava ele viver a vida dele. E seu pai fala que eles ainda vão se ver de novo, e que é para ele ser mais forte. O menino Kuma era tratado como um burro de carga pelos Baby Bostas celestiais, já que ele era bem forte, mas os Tailbeats gostam mesmo de humilhar, então a chicotada gratuita não faltava. Enquanto Kuma apenas chorava, dizia que aquilo doía. Nisso, o Baby Bosta manda ele parar de chorar, ou vai meter um buraco nele. E mais tarde, seu pai aparece, todo fudido, e o encontra chorando no chão. Só que seu choro é de saudade, não de dor. E na sua inocência, ele comenta que seu mestre é muito gentil, e ele tem sorte por isso, e que queria saber era como sua mãe tava. Seu pai então já sentou no chão e sem jeito contou que sua mãe tinha ido pro céu, e que era melhor assim, do que ter que viver daquele jeito. E nisso o pequeno Kuma entrou em choque, e chorou ao lado do seu pai, que já o acalmou, falando que Nika é o guerreiro da libertação, vai vir salvar ele e o mundo todo. Sempre sorrindo e meio abatida, então seu pai começa a dançar. E do nada, outro Baby Bosta cobriu Kuma com o sangue do seu pai. E meu amigo, esse moleque nem vai ter trauma na vida, cê é louco. Passaram-se alguns dias e aqueles nojentos estavam fazendo um evento, a competição de caça aos locais em Good Valley, sem aceitar o rei de Good Valley peita os dragões. E do nada veio Garling, o pai de Shanks, passando a faca e deitando o rei. Como ele saiu na frente da caçada sem permissão, já ficou com 10 mil pontos negativos, só que o cara é tão pica que achou que agora estava equilibrada a competição. Enquanto isso, o pequeno Kuma abriu a jaula no Mook para escapar. Terobito avisa que, além dos locais, vão ter escravos e ladrões para caçar também. Enquanto isso, os capachos anunciavam que o Kuma fugiu, e manda os escravos da cela do lado capturarem ele, senão vão todos ver Barba Branca mais cedo. O menino Kuma só chorava enquanto os escravos encontravam ele e o enchiam de pauladas, por ser forte e resistente. O Kuma então já queria desviver logo de uma vez, e pediu para fazerem isso logo, porque ele não queria voltar mais para aquele lugar. E arrastando o menino Kuma quase apagado, os presos encontram Ivankov, dizendo que o sangue dos gigantes corre nas veias dele. E ela já lança braba, perguntando se eles querem morrer ou se juntar a elas em um plano para sobreviver e sair de lá. Enquanto o pequeno Kuma tava quase indo dessa pra melhor, ele viu sua curta vida passar bem diante dos seus olhos, e logo acorda com os berros de Ivankov. Enquanto no meio da ilha a caça tava a todo vapor. Garling e os demais competidores estavam muito empolgados, e o Gorosei Saturno só observando os Tailbeats se divertirem. Nisso, Ivankov já tava dando no pé com Kuma para executarem seu plano, e lá no QG da marinha tava implorando pro Garp ir pra Good Valley. Mas o cara tava de boa, em uma situação um tanto quanto complicada. Só que ele muda de ideia rapidinho ao saber que o Roger tava chegando na ilha. Voltando lá pra Good Valley, o pau tava torando, enquanto Ivankov mostra que estão cercados pela marinha, e fala que é óbvio que ninguém vai sair da ilha, que tava um verdadeiro inferno.
inferno. E o Garling tava como? Já tava lá com a pontuação mais alta. Voltando pelos escravos, o Homem-Peixe quebrou as correntes de Ivankov e dos outros, enquanto a Ginny tava manipulando informações com os Dendemushi. E explica que os prêmios são a chave para eles fugirem dali. E que dentre os prêmios tinha duas Akuma no Mi. Uma mitológica do dragão azul e outra é a fruta da pata, que manda as pessoas para ilhas distantes. E o plano é algum deles conseguir comer alguma fruta para conseguir fugir da ilha. O figurante ali já fica desanimado. Só que Ginny fala que ela vazou informações dos tesouros pros piratas. E que logo a ilha ia virar uma zona. Então Kuma decide ir como isca. E Ivankov fala que não vai deixar ninguém tocar nele. E do lado leste da ilha chegam os piratas de Rock, junto de outros bandos piratas. E como a marinha não sabia de nada, já bateu aquele medinho no soldado. E começaram a atirar, mas acabaram afundando. Barba Branca e seu lendário bando, com Kaido e Big Mom, chegam em Good Valley atrás das duas Akuma no Mi. Nisso, os Baby Bostas já surtam vendo os piratas chegando na ilha, afundando um por um da marinha. E pra piorar ainda mais, chega Roger, Ray Lee e seu bando lendário. Vendo aquilo, Garling até tremeu na base e já mandou proteger os dragões celestiais. Nisso, os bandos do Barba Branca e do Roger começaram os ataques. A marinha já estava em desespero, mas Garp acaba de chegar na ilha, para equilibrar a confusão. Ivankov então consegue pegar as Akuma no Mi com Kuma, e do nada brota Big Mom, que pega a força a fruta do dragão. Kuma então foge dali, enquanto Ivankov segura a futura véia larga, e come a fruta da pata com uma mordida só. Mas ele não contava que ia dar de cara com o velho Gorosei, e falou que seu destino era ser um escravo. Kuma questiona o poder e a escravidão, e fala que vai salvar o maior número de pessoas assim como Nika. E Gorosei diz, é por isso que seu clã tem que ser eliminado. E do nada, sim, literalmente do nada, Ivankov e Kuma após alguns dias aparecem salvos na igreja de seus pais. Ivankov então fala que ele tem as mãos da libertação, e agora vai partir para o mar aproveitar sua liberdade. Kuma e Ginny agora ficam na vila, onde tentam tocar suas vidas, um cuidando do outro. Voltando da cidade, eles encontram dois pirralhos que atacam pedra no pequeno Kuma. Ginny não deixa barato e dá um pau nos moleques. Então Kuma usa o poder da fruta para tirar a dor dos pirralhos, que acabam virando fãs do menino Kuma. E já em casa, os dois batem aquele rango brabo. E depois de conversarem um pouco, os traumas vêm e caem os dois no choro, lembrando de tudo que já passaram. 8 anos depois do incidente de Good Valley. De volta à igreja com Kuma aliviando as tendinites da veiarada da vila, usando os poderes da fruta da pata. Os velhos estavam todos agradecidos e puxando o saco do Kuma, mas na verdade eles queriam era explorar o coitado, pedindo pra ele fazer aquilo durante a semana toda. Ginny então não aguenta e solta o verbo. Fala que isso é só de domingo, e olha lá ainda, porque ela sabe de uma coisa que ninguém sabe, uma coisa que nem você sabia, mas já vai ficar sabendo. E no meio da igreja, do nada, os velhos começam a chipar ela com o jovem Kuma, e falam que ela já deu uns pega no Bartolomeu dele. Ginny manda todo mundo dar no pé, só que o povo começa a falar do novo rei, que tá prendendo e matando os velhos de fome, só pra pagar menos imposto e puxar o saco dos Teirubi. Mas logo vão embora, deixando o lanchinho pro Kuma como agradecimento. E ao cair da noite, Ginny começa a sofrer, pelo que nem você sabia. Sabe aquelas dores e machucados de todos da vila? Então, elas se acumulam em uma pata vermelha enorme. Mas essa dor não some do nada. Alguém tem que sofrer por ela. E aí que entra Kuma. Ele se sacrifica literalmente, tomando a dor de todo mundo da vila. Da mesma forma que Zoro fez pra salvar Luffy e todo o seu bando lá em Thriller Bark contra o Shichibukai. E depois que Kuma caiu duro no chão, Ginny vai lá cuidar do seu amigo. E fala que isso não tem sentido, porque a veiarada nem sabe que ele tá sofrendo. Daí Kuma fala que não tem jeito. A massa de dor não vai desaparecer se alguém não aceitar. E se ninguém absorver aquela dor, ela irá voltar direto para as pessoas que ele curou. E ainda afirma que ele tá feliz vendo todo mundo feliz. E no dia seguinte, a mina manda ele fazer um café. E do completo nada, olhando pra janela, ela teve uma ideia e já solta a pedrada, pedindo Kuma em casamento. E meu amigo, Kuma deu um toco na mina, falou não e deixou a Ginny puta da vida. Mas ele já explica que não quer que ela seja infeliz, pois ele tem o sangue de bucaneiro, que um dia viriam atrás dele. O doidão então pega o jornal e começa a falar sobre as notícias, onde Dragon tava libertando pessoas pelo mundo, e que um dia ele quer ir para o mar, salvar pessoas, assim como Nika, o guerreiro da libertação. E depois disso, mais um tempo se passou, e os soldados do rei estavam levando os idosos como prisioneiros, e Kuma já chega para ver o que estava rolando. Os figurantes então falam pro pastor ficar de fora, e que as leis mudaram, e que agora eles podem fazer o que quiserem com as pessoas do sul, que vão fazer eles trabalharem até irem dessa pra melhor. E meu amigo, isso já aciona os gatilhos do trauma do Kuma com a escravidão. Sem pensar duas vezes, ataca os soldados, atravessando eles com o poder da pata a milhão, deitando um por um. Então Kuma mete logo a explosão mata Zoro, deitando e arregaçando geral. E mesmo assim ainda acabou preso com a Ginny e seus amigos, que ajudaram a sentar o pau nos soldados do rei. Kuma então continua com ódio, mas Ginny fala que eles têm que se rebelar contra o governo mundial, e não só contra o rei, que é apenas um fantoche do exterior. Nesse meio tempo, o castelo começa a sofrer um ataque. Era o Dragon, aparecendo para libertar o povo. Então eles descem até a cela onde Kuma está. Pra surpresa de geral, era Ivankov, que estava acompanhando o Dragon. E ela já manda logo Kuma se juntar a eles para mudar o mundo. Meu parceiro, pensa no cara feliz. Tava mais feliz do que no dia que ele foi pedido em casamento. E agora Kuma faz parte do exército revolucionário, junto com a Ginny e a Diva Eva. E agora, já no mar, batendo outro rango e trocando umas ideias, Dragon fala que já foi da marinha, mas lá não existia nenhuma justiça. Então Kuma e Ginny dizem que estão juntos nessa até o fim. Nisso, 8 anos se passaram, e Ginny tá no fim de uma missão, louco pra encontrar Bartolomeu. E com isso ela baixa sua guarda. Então lá no quartel-general avisaram que ela foi sequestrada e pega desprevenida. Cara, Kuma já fica em choque, imaginando o pior que podia acontecer. E meu parceiro, essa dor vai durar mais 2 anos dentro do Kuma, e fica sem notícias dela, e desconta tudo no campo de batalha. Meu parceiro, o próximo episódio vai estar insano com as novas revelações. E se você quer que eu traga o próximo episódio, já mete o dedo no like e se inscreve aqui no canal, pra ajudar a gente a bater a meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano. Bora que tá quase lá. E aproveita pra assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo na sua tela. Aposto que você vai curtir demais.